Olá, querido jovem, um prazer, uma alegria estar aqui com você participando desse projeto tão bonito e tão importante que leva as pessoas a crescer na palavra de Deus, a crescer no conhecimento de Deus. Eu sou o pastor Egon Grisa, da congregação Bom Pastor de Blumenau, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito da lealdade à igreja e a Cristo. O que é a lealdade? Lealdade é respeito aos princípios e regras pré-estabelecidos. Também significa fidelidade, cumprimento da palavra e dos compromissos assumidos. Alguém que é leal, ele se preocupa em cumprir aquilo que prometeu, ele se preocupa em fazer aquilo que disse que faria. Puxa, como isso tem sido cada vez mais difícil na nossa realidade, especialmente quando a gente fala de cumprir a palavra. Parece que isso perdeu o valor, né? O cumprir horários, cumprir as atividades, os trabalhos, as programações, isso parece que tem sido cada vez mais dificultado em nossas vidas. E o que significa ser uma pessoa leal? Ser uma pessoa leal significa que a pessoa é sincera e fiel às regras que foram já pré-estabelecidas, combinadas. Ser fiel, ser leal é alguém que é franco, honesto, direto, sincero. É aquele que realmente se preocupa em fazer o que é certo. Uma pessoa leal é aquela pessoa que é responsável. É aquela pessoa que exige responsabilidade para com a palavra que foi empenhada e para com a sua própria palavra. Uma pessoa leal é uma pessoa que age sempre conforme a lei. Lealdade é a qualidade de ser fiel, verdadeiro, sincero, aquele com quem se pode contar. Você tem amigos que são leais a você? Você tem amigos que são leais de verdade a você? Não aqueles que são leais na mentira, ou na bagunça, ou na festa, mas que são leais realmente com você, com a tua vida, com a tua essência, com a tua pessoa, com a tua saúde, com o teu futuro. Pessoas leais são fundamentais na nossa vida e na nossa história. Ser desleal, no entanto, significa alguém que vai contra as regras, alguém que vai contra aquilo que foi pré-determinado, aquilo que foi combinado, alguém que escolhe quebrar as regras que regem a convivência das pessoas. É alguém que é injusto, alguém que é mentiroso, alguém que promete uma coisa e não cumpre. Quando um atleta, por exemplo, entra num determinado jogo, subentende-se que ele reconhece as regras daquele jogo como as regras que vão nortear a forma com que ele vai jogar. Um jogador de futebol, ele sabe o que é falta e o que não é. Ele sabe o que é um pênalti, sabe muitas vezes o que é um impedimento. Agora, um jogador desleal, ele mascara as regras, ele mascara o seu jogo, ele bate, ele xinga, ele machuca, ele ofende, ele não cumpre a sua palavra, ele não cumpre as regras que ele teoricamente aceitou quando ele entrou em campo. Na Escritura Sagrada nós encontramos diversos relatos de pessoas que foram leais na sua forma de agir, na sua vida de fé para com Deus e para com as pessoas que conviviam com elas. Eu gostaria de olhar especificamente para 3 pessoas, 3 exemplos. Lembrando de novo, a Bíblia está repleta de pessoas que foram leais, mas eu quero olhar com você e quero convidar você a conhecer um pouquinho mais e melhor a respeito de 3 personagens. E o primeiro é Neemias. Neemias é reconhecido como um grande líder, alguém que revolucionou a história do povo de Israel, quando o povo ainda estava cativo. Alguns já haviam retornado para a cidade de Jerusalém. Neemias era como se fosse o primeiro-ministro, alguém com muito poder, alguém que estava muito próximo ao rei. E Neemias fica sabendo que aquelas pessoas que retornaram para Jerusalém estão passando por muitas dificuldades. Não existem muros para proteger a cidade.
As pessoas estão sendo exploradas pelos governadores, pelas lideranças que deveriam ajudar o povo. Então, Neemias, ele passa por um momento de quebra. Quando eu trabalho liderança cristã, especialmente dentro da igreja, eu trabalho com alguns fundamentos que eu considero muito importantes. Mas o principal deles, para a liderança cristã, é que o líder verdadeiro, o líder que é levantado por Deus, ele invariavelmente vai passar por um momento de quebra. Ele é quebrado, ele é destruído no seu orgulho, na sua personalidade e depois reconstruído por Deus. Se você olhar para a história dos grandes líderes da Bíblia, você sempre vai encontrar um momento de quebra. Moisés teve que matar um egípcio e fugir por 40 anos. Você encontra Davi, o grande e exaltado rei, que no entanto traiu Deus, não uma, mas várias vezes. Você encontra Salomão, o grande rei sábio, mas que no fim abandonou o caminho de Deus. Você encontra Pedro, aquele que eu vou puxar da espada para defender o Senhor, mas no momento... Você encontra Pedro, aquele que diz, eu vou puxar da espada para defender o Senhor, eu jamais te abandonarei, mas quando os soldados chegaram, Pedro nega Jesus. Nós vamos encontrar Paulo, que tem que cair do cavalo, para então entender o que Deus faz. E aí nós olhamos para Neemias. Neemias não tem um momento de quebra como os outros, de ter o seu corpo castigado, de ter um momento de dificuldade, mas a quebra em Neemias é no seu coração. Ele sente tristeza pelo povo de Deus, ele sente tristeza pela cidade do Senhor, e ele se dispõe então a abrir mão do seu luxo, do seu poder, para ir a Jerusalém e reconstruir a cidade. E é interessante o que a gente encontra durante todo o livro de Neemias. Um desafio para você: leia o livro de Neemias, especialmente no capítulo 5, onde Neemias relata que ele abre mão dos seus luxos, dos seus benefícios, ele abre mão de muitas coisas a que ele teria direito por amor ao povo, porque ele é leal àquele povo que está ali, que está tão sofrido. E durante toda a reconstrução da muralha de Jerusalém, que Neemias conduz, ele mostra que ele permanece fiel, leal àquilo que Deus havia colocado no seu coração. O livro de Neemias é um grande livro que deveria ser muito mais estudado dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos grupos de jovens, porque ele traz mensagens muito importantes a respeito de como Deus levanta pessoas e mantém elas na sua lealdade, na sua fidelidade a cumprirem os seus objetivos. Então, Neemias é um exemplo de alguém que permaneceu leal, fiel a Deus e fiel aos propósitos que Deus coloca na vida e no coração dele. Um outro exemplo de lealdade, fidelidade, nós encontramos no livro de Ruth, onde mesmo em meio à desgraça, a Ruth se mantém fiel à sua sogra Noemi. Ela havia perdido os 2 filhos, que haviam casado, mas não tinham tido filhos. Então a sogra diz, minhas noras, vocês estão livres para voltarem para a terra de vocês, para a família de vocês, para reconstruírem a vida de vocês, porque eu não tenho como protegê-las, eu não tenho como ajudar vocês. Então, uma dessas noras volta, a outra permanece. Esta é Ruth. E ela tem uma passagem bíblica que é linda, é maravilhosa, que fala a respeito de ser leal a alguém. A Ruth, ela tinha a escolha de voltar, de reconstruir, de refazer a vida em outro lugar, mas ela escolhe ser leal à sua sogra, e por consequência, ela é leal ao Deus da sua sogra, no caso, o nosso Deus. E um texto que expressa as palavras de Ruth é aquele que está escrito em Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu estou deixando os textos listados no estudo para que vocês possam fazer essa leitura depois ou durante o momento de estudo. Mas lá diz assim: Ruth respondeu a Noemi: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde eu morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. É alguém que escolhe ser leal, mesmo na desgraça.
Sabe, lendo e estudando algumas coisas a respeito da lealdade, uma característica que eu encontrei é que alguém que é leal demonstra a sua lealdade, especialmente nos tempos de tristeza, de dificuldades. É ali que realmente transparece a característica da lealdade. Aí você lembra lá do filho pródigo, que gastou todo o seu dinheiro e tinha muitos amigos. Mas quando o dinheiro acabou, quantos amigos permaneceram leais a ele? Quantos amigos você tem que permaneceriam leais a você, a amizade com você, se você estivesse em momentos de dificuldade, de tristeza? Essa reflexão, por vezes, ela é dolorosa, mas ela é muito sábia. Nós precisamos pensar nisso, tá? Um outro exemplo de fidelidade, de lealdade, é o próprio Jesus. Este sim, ele é leal em todas as suas palavras, em todas as suas promessas, desde o início dos tempos até o final dos tempos. Leal em tudo que fez, em tudo que falou, na sua vida e na sua morte. Se a lealdade transparece mais ainda em tempos de dificuldade, o que a gente pode dizer de Jesus, do amor de Jesus, que é leal a você, a mim, até na hora da morte? Não há um texto que diga Jesus foi leal, mas toda a obra de Cristo mostra isso. Toda a obra de Cristo fala disso, da sua lealdade, da sua fidelidade em cumprir uma palavra a qual ele não precisava ter dito, mas ele escolhe salvar o ser humano. Ele escolhe prometer um Salvador e ele se empenha nisso e cumpre a sua palavra. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, fala a respeito da obra de Cristo, de tudo que ele fez, do que ele continua fazendo. Você pode ler esse texto, meditar, conversar com seus amigos, com a sua família a respeito de como Jesus foi leal e fiel em tudo o que ele prometeu e tudo o que ele fez. Se nós falamos a respeito de lealdade, de exemplos de lealdade, nós também podemos lembrar alguns, ou pelo menos um exemplo de alguém que foi desleal. Você consegue lembrar da Bíblia um personagem que foi desleal? Deslealdade é algo muito presente na nossa vida, muito presente no trabalho, nos estudos e, enfim, porque faz parte do ser humano. Vamos ser honestos, é difícil para a gente ser leal. Como ser humano pecador, de natureza pecaminosa, é difícil ser leal. Muitas vezes a gente escolhe a deslealdade, até com relação a nós mesmos. Nós não somos leais à nossa família, não somos leais à igreja, não somos leais a nós mesmos. Por exemplo, muitas vezes nós fazemos escolhas que nós sabemos que não fazem bem para nós, e mesmo assim nós escolhemos. Nós andamos com companhias que nós sabemos que não são boas companhias. E quantas vezes a gente permanece andando com essas companhias? A gente sabe, por exemplo, que não deve comer determinados tipos de coisas. Por exemplo, estou gordinho, estou acima do peso, mas eu como aquele bolo, aquela carne. Eu sei que eu não devo beber tanto refrigerante, mas eu bebo. Entende como a gente acaba falhando até com relação a nós mesmos? Eu sei que eu não deveria passar a noite inteira jogando online na internet. Quando a gente vê já é 5, 6 da manhã. Sabe, tudo isso são formas da gente ser desleal com a gente mesmo. Se nós agimos assim conosco, com Deus, mais ainda. Considerando tudo isso que a gente viu, conversou sobre ser leal, sobre lealdade, fidelidade, é inevitável que a gente faça uma reflexão a respeito da igreja, sobre a nossa vida junto à igreja. Então eu levanto algumas perguntas. Nós podemos dizer que as pessoas são leais à igreja? Nossos irmãos na fé são leais à fé que professam?
Ou seja, as suas atitudes, a sua vida, os seus relacionamentos são condizentes com a fé que professam ou não? Gostaria que vocês fizessem essa reflexão. Se sim ou não, por quê? O que nos leva a agirmos dessa forma? O que leva as pessoas a agirem assim? Uma das maiores questões da igreja cristã é como fazer as pessoas serem mais apegadas ao reino, apegadas ao culto, aos trabalhos, à missão, à evangelização, porque tantas vezes a gente se depara com os mesmos problemas, ou seja, temos tantos sonhos, tantos projetos, tantas possibilidades, mas tão poucas pessoas. Nós temos muitos sonhos, muitos desafios, mas tão poucas ofertas para que se faça aquilo que a gente gostaria que acontecesse, aquilo que a gente imagina que seria a vontade de Deus. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode realmente trazer as pessoas para cá, para o reino de Deus, para diante do altar do Senhor? Bom, em primeiro lugar, não somos nós que trazemos, nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus. Ele é quem traz as pessoas, Ele é quem move elas a serem fiéis e a estarem diante do seu tempo. Eu não tenho como ser... Segundo lugar, eu não tenho como ser fiel a algo que eu não conheço. Eu não vou prometer fidelidade a uma pessoa que eu não conheço. Da mesma forma, diante de Deus, ninguém é fiel de verdade se não conhece o amor de Deus. Então eu acho que aí está o nosso maior desafio: apresentar às pessoas o amor de Cristo, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é imenso, o quanto Ele transforma, o quanto Ele é bom, o quanto Ele faz bem. E quando a pessoa realmente descobrir esse amor de Cristo, ela vai ser levada por Ele, vai ser transformada por Ele e vai ser fiel a Ele. Está escrito que o amor de Cristo nos constrange, nos envergonha. Sabe quando teu pai ou tua mãe, teu avô, tua avó, enfim, alguém te leva na frente da escola, e quando você desce do carro, essa pessoa, ela desce, ela te abraça, ela mexe no seu cabelo, ela te dá um beijo, deixa uma marca, e você só está pensando: o que os meus amigos vão pensar disso? Sabe, você está constrangido. Por quê? Porque você não consegue ignorar o fato de que aquela pessoa está ali. O amor daquela pessoa, ela para você parece tão estranho, e aos olhos das outras pessoas parece estranho. É exatamente assim que o amor de Cristo nos constrange. Nós não temos como negar que Ele está ali, que Ele muda, que Ele transforma, que Ele deixa marcas. O amor de Cristo nos constrange, e por causa deste constrangimento que o Espírito cria em nós, Ele nos leva a sermos fiéis a este amor que é tão grande, tão imenso, tão maravilhoso. Para terminar, vale a gente dizer que o amor de Cristo nos constrange e nos faz sermos fiéis quando realmente descobrimos, entendemos, conhecemos, cremos neste amor. Em todas as coisas, no começo, no meio, no fim, em todos os tempos, em todos os momentos, em todos os lugares, o amor de Cristo nos leva a sermos leais a Ele, à sua obra e ao seu sacrifício. É o amor de Cristo que nos carrega nos seus braços e faz com que o ser leal não dependa das nossas pernas, não dependa dos nossos braços, mas sim dos braços de Cristo. Ele é leal, Ele é fiel, Ele mantém a sua palavra até o final, até onde nós não conseguimos manter a nossa. Ele mantém, Ele te segura. Uma última coisa: mais vale ser leal a Cristo do que à igreja. O ideal é que a igreja esteja sempre andando em direção a Jesus, mas quando isso não é assim, mais vale ser leal à palavra de Deus, ao próprio Cristo, do que à igreja humana, de seres humanos. Eu gostaria de deixar um pedido para você: converse com seu pastor, converse com ele sobre isso, sobre como você pode ser mais leal, sobre como você pode crescer e aprender
aquilo que você precisa para ser mais leal e fiel a Cristo em todas as coisas, para que no fim das contas Cristo cresça em você e você diminua, para que você seja mais fiel à cruz do Senhor do que a você mesmo e ao que o mundo te oferece. Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado dessas reflexões e que elas sejam só a porta de abertura, de começo para outras grandes e maiores reflexões que você vai fazer aí com a sua juventude, com a sua família, com a sua igreja. Que Deus te abençoe e te guarde sempre no caminho de lealdade e fidelidade ao Senhor Jesus.